entre sábado, domingo, segunda e terça. Mas graças a Deus nós fomos encontrados pelo Senhor. E Ele nos derramou a sua misericórdia sobre nós. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, num dia tão especial para mim e para minha família. E não sei se o Billy sabia ou não, né? Se foi um presente, eu agradeço, né? E creio que o Senhor tem grandes coisas para realizar no nosso meio. Eu havia até compartilhado com ele que eu estava com uma palavra no meu coração que era sobre Noé, né? E foi até o tema de Noé desses últimos dias, sobre preparar as bases para viver o novo em Deus, né? E só que meditando nessa semana, o Senhor falou outra palavra no meu coração. E na segunda-feira, quando eu falei com a Thalita em uma situação, eu falei, realmente essa é a palavra. Aleluia. Porque eu falei para ela de uma situação, ela falou assim, não era isso que eu gostaria de ouvir. E eu respondi para ela, mas não é tempo de passar a mão na cabeça, mas sim de reagir, mas sim de avançar. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Juízes 6, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Isso, 12 ao 16. Diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração acerca de algumas lições que Gideão pode nos ensinar a respeito de identidade, mudança de atitude, mentalidade, autoconfiança, vitimismo, sabotagem. E a palavra nos diz que na época dos juízes, né, depois de 40 anos de paz, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, que era o culto de idolatria a Baal, a apostasia. Depois de 40 anos, desde o último reinado, que o último rei foi Josué, nós entramos no período de juízes, ou libertadores, como algumas pessoas gostam de falar, que foram pessoas usadas por Deus para libertar o povo da opressão de um inimigo em um determinado momento, né? Diferente de um profeta, ele recebia a direção de Deus, mas ele ia também à batalha. Um exemplo muito claro que nós podemos observar
de um juiz, mas ele era um rei, ou um libertador, era Davi, que tinha essas características. Ele foi um grande guerreiro antes de se tornar um grande rei. Então, na época de Juízes, quando entrou esse período, desde o último reinado, todos ali em Israel faziam o que era justo conforme o seu entendimento, faziam o que era reto conforme a sua interpretação. Está escrito lá em Juízes 17:6 a respeito dessa situação. Então não existia um rei para dar a direção para o povo. Imagine nós aqui na ACM congregando sem um pastor para nos dar a direção. Imagine que bagunça que seria a questão da revelação, a questão da direção, a questão de línguas. Seria uma bagunça. É a mesma coisa de um pastor, de um rebanho sem o seu pastor. As ovelhas precisam do seu pastor para ficarem ali seguras dentro de um aprisco, para terem a direção. A Bíblia fala que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. O povo de Israel estava passando por esse momento, aonde não se havia um rei, aonde não se havia uma direção, aonde não se havia uma autoridade, seja uma autoridade política ou uma autoridade espiritual, uma autoridade militar para aquele povo que foi acostumado a ter grandes reis, que venceram grandes batalhas. E a Bíblia fala que isso aconteceu porque durante um tempo o povo obedecia a Deus, seguia a sua palavra, mas logo em seguida desobedecia, voltava para as antigas práticas. E é nesse momento que Deus ele alertava o povo através de uma permissão. Permissão essa para que o povo de Israel fosse oprimido por um inimigo. Nós entendemos aqui então que quando nós desobedecemos a Deus, nós desobedecemos a sua palavra, o Senhor permite algumas situações. O Senhor permite que o inimigo chegue até a nossa casa, chegue até a nossa tenda, chegue até os nossos negócios, chegue até as nossas finanças, chegue até o nosso lar, pela falta de obediência. Quando nós deixamos de reconhecer a Deus e a sua dependência, o Senhor permite a opressão do inimigo. E foi isso que aconteceu naquele período. Então o que o povo fazia? O povo se arrependia, o povo se prostrava, o povo clamava a Deus por misericórdia, e Deus enviava um juiz ou um libertador para livrar o povo dos inimigos. Na época de Gideão, o povo que estava oprimindo Israel era a nação de Midian, eram os medianitas. E o povo já estava oprimido basicamente há 7 anos, vivendo aquela situação. Situação essa que eles plantavam, mas não colhiam. A Bíblia diz que tudo que o povo de Israel plantava era saqueado pelos medianitas, pelo menos uma vez ao ano. Imagine você poupando todas as suas economias durante o ano, e quando chega no final do ano para a virada do próximo, vem o inimigo e retira tudo aquilo que você poupou, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você se dedicou, todo o trabalho árduo que você teve. Isso estava acontecendo com o povo de Israel, pela falta de obediência. Nós podemos até abrir um paralelo aqui e falar sobre dízimo e oferta. Às vezes nós passamos por situações por sermos desobedientes no dízimo e na oferta. Nós não conseguimos prosperar, nós não conseguimos avançar. Por quê? Pela falta de obediência. O povo estava trabalhando, o povo estava se esforçando, mas havia uma iniquidade que precisava ser quebrada. Então imagine você plantando e não colhendo. O povo de Israel já estava debaixo dessa situação por 7 anos. Aleluia.
Até que nós chegamos nessa palavra, que o Senhor levanta Gideão. A Bíblia fala que Gideão era o 5º juiz daquela época, e era um dos mais conhecidos por todos nós, seja pela sua coragem, seja pelas suas estratégias, seja até mesmo pelo texto que é muito conhecido. A Bíblia fala então que um anjo aparece para Gideão, quando Gideão estava onde? Malhando o trigo no lagar. E aqui eu abro a primeira lição que nós aprendemos com Gideão: aprenda a malhar o trigo. Nós sabemos que o lugar ideal de se malhar o trigo não é no lagar, é na eira. Mas Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar é o lugar onde você malha uvas, ou seja, o esforço era dobrado, o sacrifício ele era maior, exigia mais força de Gideão. O que nós queremos aprender aqui com o Gideão é que nós precisamos aprender a enfrentar as nossas batalhas. Nós precisamos aprender a lutar as nossas guerras em Deus. Gideão estava passando por isso. Sabe aquele termo, Renato, que nós usamos quando nós estamos jogando futebol, e aí quando cai determinadas pessoas que não jogam tão bem, você fala: nossa, hoje nós vamos correr na subida. Era isso que estava acontecendo com Gideão. Ele estava correndo na subida. O esforço era maior, mas ele precisava o quê? Seguir firme, porque ele tinha um objetivo. Malhar o trigo no lagar significa sobreviver, significa ter o alimento, ter a provisão para o seu lar. Então Gideão estava se esforçando ao máximo, malhando o trigo no lagar. Nós precisamos aprender a lutar as nossas batalhas em Deus. Nós precisamos aprender a suportar essas batalhas em Deus. Porque é nessas batalhas que Deus começa a formar o nosso caráter. É nessas batalhas que o Senhor começa a aperfeiçoar a nossa vida em Deus. Gideão estava passando por esse momento. Segunda coisa que nós aprendemos com Gideão: o lagar não é vitrine de exposição. Quando o Senhor falou comigo, a primeira coisa que veio ao meu coração é em relação aos trabalhos dentro da igreja, em relação a todos os esforços que nós fazemos. Gideão estava ali, escondido no lagar, escondido em Deus. Nós estamos aqui escondidos no Senhor, no templo do Senhor. E o fato de nós nos sacrificarmos ou nos entregarmos, muitas das vezes, não nos dá o direito de nos expor, de nos engrandecer, de encher o nosso peito e apontar muitas vezes que eu faço e fulano não faz. Não, ele estava escondido em Deus, sabendo que a soberba, a arrogância poderia tomar o coração de Gideão. Então, irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é: lagar não é lugar de vitrine, não é exposição. Como nós cantamos aqui, que ele cresça, eu diminua, aleluia, que eu me constranja, que o Senhor apareça. Gideão, ele tinha essa consciência. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui com Gideão, coloca para mim aí, Sheila, em Juízes 6, Ângela, são muito parecidas. Juízes 6, 36 ao 40. Aleluia. Diz assim: Gideão disse a Deus: quero saber se vai libertar Israel por intermédio, como prometestes. Vê,
me colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás o povo de Israel. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo e no dia seguinte torceu a lã e encheu a tigela de água. Eu pulei, né? Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã, encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos parar de pedir sinais para Deus, se Ele já falou que cumpriria, se Ele já prometeu que faria. Gideão, ele até pede para o Senhor, esconda a tua ira de mim, mas deixa eu pedir mais uma vez. Por quê? Porque Gideão estava com dúvida no seu coração. O que nós aprendemos com Gideão? Nessa situação, que nós devemos confiar naquilo que o Senhor nos prometeu. E nós devemos lutar para continuar caminhando, acreditando que aquilo que o Senhor disse ao meu respeito vai se cumprir. Independente do tempo, independente do momento, independente da situação, vai acontecer. Não importa se eu estou sendo oprimido por 7 anos dentro dessa situação, eu preciso permanecer em Deus, eu preciso ser constante, eu preciso continuar acreditando. Seco ou molhado, nós somos abençoados. Nós somos como essa lã. Secos ou molhados, nós somos abençoados. E nós devemos o quê? Edificar a nossa fé em Deus. No momento bom, no momento difícil, na provação, na mudança. Nós precisamos nos edificar em Deus. Seco ou molhado, nós somos abençoados. E era isso que o Senhor estava mostrando para Gideão. Quando Gideão fez esse desafio, por quê? Porque ele não confiava, ele não acreditava que ele seria a pessoa responsável que Deus usaria para libertar o povo que estava oprimido por 7 anos. Querido, seco ou molhado, o Senhor conta contigo. Aleluia! Seco ou molhado, o Senhor espera de ti uma constância. Permanecer em Deus. Permanecer em Deus para viver o novo. Quarto ponto aqui que nós aprendemos: vai nesta tua força. Algumas traduções dizem: vai nessa tua força. Só que nessa tem dá um significado de que a força é minha, nessa minha força. Nessa, ele demonstra que a força está em quem está ao seu lado. E quem está ao lado de Gideão é o anjo.
E a força que está no anjo é a força de quem? De Deus, não de Gideão. Gideão, quando o anjo disse para ele, a primeira coisa que ele fez foi se vitimizar, foi se diminuir. Senhor, mas como? Se eu sou da menor tribo e o menor da minha casa. O Senhor tem falado ao coração de muitas pessoas aqui. Só que você tem duvidado por achar-se o menor da sua casa, ou por achar que você não é capaz, que existem pessoas ao seu redor que estão mais bem preparadas do que você. Eu gosto de uma frase que diz: nós nunca estamos prontos desde que começamos. Nós nunca estamos prontos desde o momento que nós começamos. Eu não sei andar de bicicleta desde o momento que eu comece a andar de bicicleta. Ou seja, era isso que Deus estava falando para Gideão. Não é nessa sua força, mas é nesta tua força. É na força que nos envolve, que é a força de Deus. E Gideão se vitimizou por achar que ele não era escolhido, que ele não era separado, que o Senhor não tinha propósito na vida dele. Imagine você passando 7 anos plantando e não colhendo. Imagine você que deve estar esperando uma promessa por 1, 2, 3, 4 anos, e o tempo vai passando e você não consegue ver expectativas de que essa promessa vai se cumprir na sua vida. Então é natural você se vitimizar, você desacreditar do poder que existe em você, que vem de Deus. Eu gostaria de liberar uma palavra para você nessa noite. Rejeite toda palavra contrária a respeito dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas expectativas, a respeito do seu ministério, porque você está cercado algumas vezes de pessoas que não acreditam em você. Elas não precisam acreditar, porque Deus já acreditou, Deus já te selou, Deus já te separou para ser esse Gideão, para ser esse libertador, para ser este guerreiro que vai lutar pelos seus objetivos, seja no ministério, seja na família, seja profissionalmente. Não se vitimize, não duvide do poder de Deus que habita em você. Aleluia. Santo. Obrigado. Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Nossa, quando tu, Jesus. Obrigado. A força não era de Gideão, nunca foi de Gideão. A força estava em Deus, sempre esteve em Deus. A força não é nossa, a inteligência não é nossa. Tudo vem de Deus. Quando nós entendemos que nós somos dependentes e confiamos nessa dependência de Deus, nós provamos dessa força. Aleluia. Nós provamos desse sobrenatural. A minha esposa fala sempre isso para mim. Não é na tua força, não é na sua estratégia, porque eu sou muito pé no chão, eu sou muito realista para as coisas, mas Deus tem me tirado dessa zona de conforto. Eu faço contas para tudo. E eu sou aquela pessoa que fica o tempo todo falando: não vai dar, não vai dar, não faz isso, não vai dar, não vai dar, porque eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão, porque eu acho que
eu tenho a melhor estratégia, porque eu acho que eu estou controlando aquela situação, quando na verdade eu deveria colocar na mão de Deus. Aleluia. E descansar nele, confiar nele, porque a força não é minha, a força é dele. A Bíblia nos diz: Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele vai à frente da batalha. Aleluia. Então essa batalha, essa luta não é minha, mas ela é do Senhor. E muitas das vezes nós ficamos patinando porque achamos que essa luta e essa batalha ela é nossa, quando na verdade ela é do Senhor. O povo de Israel ficou patinando durante 7 anos por acreditar que a luta era deles. Mas quando eles se arrependeram e clamaram a Deus, Deus enviou um libertador. Quinto ponto aqui que nós aprendemos com Gideão, que é o tema da mensagem: para mudar a realidade é necessário mudar a mentalidade. Coloca no slide pra gente. Aleluia. É a primeira, do piano. Mudança de mentalidade ou de comportamento. Existem várias vertentes sobre isso, né? E quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, eu vou trazer isso, vocês vão pensar. Amém. Existe uma ferramenta chamada Manage 3.0. O que diz essa ferramenta? Que a mudança de atitude, de mentalidade, é por meio da mudança de ambiente. Ali tem uma escada rolante, uma saída do metrô em Londres, e todas as pessoas subiam a escada rolante, ninguém subia pela escada ao lado. E aí eles mudaram, foram lá e colocaram teclas de piano. E aí o que aconteceu? As pessoas pararam de usar a escada rolante, começaram a utilizar a escada porque ela fazia som de piano. Então uns subiam correndo, outros subiam pulando de um degrau para o outro. Ou seja, a mudança do lugar mudou a mentalidade das pessoas. Isso é uma ferramenta. O pastor pode falar assim: não entre mais por essa porta do meio. As pessoas vão continuar entrando até o dia que o pastor fechar aquela porta. Aí as pessoas vão passar a entrar pela porta do lado, porque a mente dela está condicionada àquele ambiente. E é isso que acontece muitas das vezes conosco. Nós estamos condicionados à realidade daquele ambiente. Coloca a segunda imagem agora, Chico. Não, tira. Existe uma outra ferramenta que nós trabalhamos bastante, que se chama Mindset. O que é o Mindset? É a configuração da mente. São alguns padrões que nós carregamos de experiências, comportamentos, conhecimentos, vivências, que fazem com que ative algumas chaves para nós mudarmos a nossa mentalidade. E ali está bem claro que existem 2 tipos de mindset, que um é o crescimento e o outro é o fixo. Ou seja, olhando para Gideão, dentro daquela situação, quando ele se encontrou dentro de um desafio, qual que foi a atitude dele? Quando eu não gosto de ser desafiado, então eu me sinto frustrado por achar que eu não vou conseguir. Quantas das vezes nós começamos a fazer alguma coisa e quando nós nos deparamos com a primeira adversidade, nós nos frustramos porque achamos que não somos capazes. Isso não é para mim. Gideão teve essa reação.
Senhor, eu sou o menor na minha casa, eu sou o menor na minha família, isso não é para mim. Por quê? Porque ele estava condicionado a uma realidade de opressão de 7 anos. Porque ele estava condicionado numa família onde era a menor tribo de Israel, e dentro de uma família onde ele era o menor. Mas Deus disse para ele: vá nessa tua força. E aí existe o mindset do crescimento, que é: quando eu gosto de desafio, quando eu encontro uma dificuldade, eu avanço. Quando eu sou derrotado em uma situação, eu me levanto, porque a minha mentalidade está condicionada ao meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Libertar o povo de Israel. Aleluia. Libertar uma pessoa da minha família, conquistar o meu negócio, conquistar uma projeção no meu ministério, ser usado por Deus, ser um líder de célula, ser uma pessoa influente onde eu trabalho, no meio da minha família. Existem desafios? Sim, existem desafios, mas a minha mentalidade está condicionada a não desistir nas primeiras adversidades. Santo Deus. Pode ir. Aleluia. Glória a Deus. Essas são as ferramentas que o povo utiliza aqui fora. Mas tem um mindset que supera tudo isso, que é o que? A palavra de Deus. Aleluia. A direção que Deus dá para Gideão. A Bíblia fala: Deus, através do anjo, fez lembrar que: Gideão, você é capaz, você é um homem valoroso, você é um homem valente. Aleluia. Quem estava dizendo isso era o próprio Deus. Quantas das vezes Deus já disse ao seu respeito o quão importante para Ele você é, o quanto Ele deseja te usar, te capacitar, te enviar, e você não acredita. Você é uma mulher valorosa, valente, você é um homem valoroso, valente. Não permita que o inimigo gere dúvidas no seu coração a respeito de quem você é, para que você foi chamado, qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão. Santo Deus. A mudança de mentalidade de Gideão veio por quê? Por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a renovação da nossa mente nos faz provar a boa, perfeita e a vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o Senhor que renova, querido, a nossa mente. Não são ferramentas seculares, mas é o Espírito Santo de Deus que renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, Santo Deus. para reafirmar o tempo todo que nós somos capazes, que nós somos escolhidos, Aleluia. que nós somos separados. E nós não somos separados para qualquer missão, não. Nós somos separados para serem embaixadores de Cristo. Aleluia. Obrigado. Uma vez perguntaram para Billy Graham: todo presidente americano, dos últimos que passou, Billy Graham era uma espécie de conselheiro desses presidentes. E aí falaram para ele: por que você não se candidata a presidente da maior nação do mundo? E ele respondeu: porque eu me contentaria em ser presidente da maior nação do mundo se eu sou embaixador daquele que criou o mundo. Aleluia. Ele sabia exatamente quem era Deus, Aleluia. quem ele era em Deus. Porque ele tinha o que? Renovação Aleluia. da sua mente. Ele tinha renovação do seu entendimento acerca de Deus. A sua mente estava renovada acerca do seu propósito, do seu chamado. Aleluia.
Sexta e última. Você é a ferramenta nas mãos de Deus. Aleluia. Depois de Deus afirmar para Gideão: Gideão, eu conto com você. Você é um homem valente. Você é um homem de valor. Gideão ficou, a Bíblia fala que ele ficou pensando qual seria a ferramenta, qual seria a estratégia de Deus para derrotar os midianitas. Era a quantidade de homens, se tinha uma arma que Deus na hora ia entregar para o povo. Mas Deus estava falando para Gideão: você é essa ferramenta. Aleluia. Você é essa ferramenta. Não são as pessoas que estão ao seu redor, não são os recursos que estão ao seu redor. Você é essa ferramenta em Deus. Não é outra pessoa que vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você é a ferramenta. Aleluia. Você dentro da sua célula é a ferramenta para alcançar aquele que está perdido, aquele que está visitando a célula. Aleluia. A igreja vai ser uma consequência para essas pessoas. Você entende essa responsabilidade? Você entende a importância do seu papel dentro da célula? Aleluia. Você é essa ferramenta que Deus está contando para libertar algumas pessoas, Aleluia. para quebrar as cadeias. Santo. Você é essa ferramenta. Eu gostaria de abrir também lá em Juízes, abre lá, para a gente, Juízes 7, do 19 ao 20. A Bíblia fala que Gideão tinha uma quantidade de pessoas para aquele exército. E antes de descer para a batalha, o Senhor falou para Gideão: Gideão, os medrosos se separam. A Bíblia se separaram, deu quase 20 mil. E aí depois o Senhor falou para Gideão: olha, desce até o riacho para beber água. E aquele que beber a água como um cachorro, e aquele que se ajoelhar para beber a água, você separa. E a Bíblia fala que o número de guerreiros que dobraram o joelho para beber a água era muito maior. E os que bebiam a água como um cachorro eram os 300, que é o que nós conhecemos, Gideão e os 300. E aí o Senhor fala para Gideão: pode jogar esses aqui voltados. E Gideão falou: mas Senhor, com 300? Fazendo a conta, daria um guerreiro de Gideão por 450 medianitas. Imagine você tendo que matar 450 medianitas. E Gideão duvidou do seu coração novamente. E o Senhor falou: não é. É dessa forma que nós vamos vencer essa batalha, para que todos saibam que não é pela mão de homens, mas sim pela mão de Deus Todo-Poderoso. Que a força não está nos homens, mas sim em Deus, nas estratégias de Deus. E a Bíblia fala que Deus deu uma estratégia para Gideão, que foi a seguinte: Juízes 7, do 19 ao 20. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. O que eles tinham na mão? Um jarro, uma trombeta e uma tocha. Só isso. Não tinha espada,
Imagine mais de 30 mil medianitas no acampamento e 300 escondidos num vale. Tinha um olhando para o seu, eu estou lá para ver, a gente vai mesmo, tem certeza? Deus falou mesmo, Gideão? Não, Deus falou. Nós vamos, mas e as espadas, as ferramentas e as armas de guerra? A estratégia de Deus é essa, é a trombeta, é o jarro e a tocha. E a Bíblia fala que quando os 100 voltaram, eles se posicionaram, tocaram a trombeta, quebraram o jarro e com as tochas acesas, dizendo: por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Quando os medianitas ouviram aquilo, eles correram de medo e começaram a matar uns aos outros. Aleluia. E a Bíblia fala ainda que os 300 perseguiram os medianitas que fugiram para garantir aquela vitória. Aleluia. Querido, o que nós aprendemos aqui? Não duvide das estratégias de Deus. Deus dá algumas estratégias que aos nossos olhos é impossível de conquistar a vitória por meio delas. Mas se foi Deus que deu essa direção, confie. Aleluia. Confie na força de Deus. Nós vamos lembrar por muito tempo de Gideão como um homem de fé, como está escrito lá em Hebreus 11:32. Não pela sua força física, não pela sua estratégia, não pela sua coragem, mas nós lembramos de Gideão porque existia um grande Deus que estava com ele naquela batalha. Então eu gostaria de dizer para você nesta noite, encerrando essa mensagem: existe um grande Deus que está com você nessa batalha. Existe um grande Deus que está à frente de você. Existe um grande Deus que deseja que você confie na palavra dele, que confie naquilo que ele te prometeu. Aleluia. Existe um grande Deus que quer tirar toda dúvida do seu coração acerca de quem você é, de como você é, mas sim o que ele quer te fazer, o que ele quer fazer na sua vida, no que ele quer te tornar na presença dele. Aleluia. Existe um grande Deus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de iniciar. Aleluia.